Fala, turma, tudo bem? Vamos gravar nosso primeiro podcast aí de 2021. Hoje tem uma convidada especial aí, vocês vão gostar bastante, daqui a pouco eu vou apresentá-la para vocês. Nosso tema ele é muito próximo da nossa realidade hoje. A gente fala bastante sobre aquela roda da história e vocês vão ver realmente que existe essa roda da história, como diria a Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado e hoje a gente vai mostrar para vocês que isso vai acontecer, tá bom? Então eu sou o professor Luiz Martins, minha convidada hoje é a Aline Rocha Bortotti e ela é formada em História pela Faculdade Uninove, é pós-graduando na PUC, faz curso sobre História e Sociedade e Cultura. Oi, gente, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, de verdade. Agradeço ao Luiz e os alunos e as pessoas que escutarem. Acho que o convite foi incrível nesse momento da história que a gente está vivendo. É um convite perfeito, é um tema perfeito da gente falar sobre o futuro, o passado que está se repetindo, né, hoje. Então, acho que vocês vão gostar, escutem aí até o final, por favor. Ou tentem, né, não sei. Isso. E aí, para quem está ansioso, aí nós vamos falar sobre a revolta da vacina, que aconteceu no Brasil, mais especificamente ali no Rio de Janeiro. E acredito que vocês vão gostar bastante. A gente vai fazer um assunto bem agradável para todo mundo gostar e depois vocês poderem comentar, entender muito mais sobre a história do Brasil. Aline, então, quando a gente fala sobre a revolta da vacina, o que você... por onde você gostaria de começar, digamos assim, né? Porque é um assunto que pode ser um pouco polêmico, etc. E então, por onde você acha que, para todo mundo que está escutando entender bem, por onde que a gente pode começar essa revolta? Então, no início do século XX, mais precisamente em 1904, a gente teve um surto de uma doença chamada varíola no Rio de Janeiro, no Brasil de uma forma geral, mas no Rio de Janeiro mais especificamente, na cidade do Rio. E essa doença, para vocês entenderem melhor o que estava acontecendo, né, é uma doença causada por um vírus. O vírus, ele é chamado, assim, né, dentro da ciência, de ortopoxvirus variolae. Não sei se eu falei direito, os biólogos aí, os infectologistas que lutem para nos corrigir, mas é mais ou menos isso. É um vírus que afeta o sistema imunológico, né? Todo o sistema imunológico, causa febre, uma febre alta, causa pústulas na pele, né? Uma série de manchas e bolhas na pele que estouram, fica uma ferida muito feia e a pessoa começa a meio que necrosar mesmo a pele, segundo, né, as nossas pesquisas e as imagens iconográficas que eu vi, né, porque eram desenhos, não eram fotos, eu vi alguns desenhos sobre a varíola, então causam essas manchas na pele, que em muitos dos casos matavam, né, era fatal, a vítima morria depois de um tempo da infecção. Tem uns casos que eles dizem... Tem uns casos que eles dizem que pode causar cegueira também, né? Porque tirava uma coceira e a pessoa passava a infecção nos olhos e acabava ficando cego também. Então é um caso bem grave essa doença, né? É uma doença grave, até comparada com outras epidemias, né? Como a peste negra, que também causava pústulas na pele, deixava a pessoa com febrão muito alto e a pessoa morria depois de poucos dias de infecção. A peste negra era altamente letal, né? A varíola também está dentro desse ranking aí de doenças muito infecciosas e letais. E no meio desse surto, no Rio de Janeiro, a população se revoltou contra a vacina, que tinha chegado no Brasil há pouco tempo, né? Tinha sido produzida já há algum tempo, mas chegou no Brasil no início do século XX. O Brasil, infelizmente, as coisas demoram aqui para chegar, né? Naquela época não era diferente. Então, a vacina chega e a população do Rio de Janeiro se revolta e não querem se vacinar. Por que isso aconteceu? Por que as pessoas não queriam se vacinar? Lá no início do século XX,
contra uma doença que era letal. A vacina estava pronta, era só ir lá e colocar o bracinho para fora e tomar a vacina. E por que as pessoas não quiseram? E não só não quiseram, como se revoltaram contra a vacinação obrigatória. Então, eu vou explicar hoje aqui para vocês por que as pessoas fizeram isso. Nós podemos até colocar aquelas que aparecem em filmes, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque hoje a gente tem os movimentos, não só, né, hoje sobre o Covid-19, mas nós temos os movimentos que são anti-vacinas, né? A gente sabe que o Brasil, por mais problemas que nós temos no país, o Brasil ele ainda é referência em questão de vacinação, né? Nós temos o SUS aí que você consegue em um dia, principalmente quando é aquela da poliomielite, você consegue vacinar em uma campanha de um único dia praticamente a população inteira do Brasil, né? Então o Brasil, assim, o SUS ele acaba sendo muito forte nessa questão de vacinação. E hoje a gente tem algumas coisas assim que a gente vai comentar sobre isso e acaba se assemelhando do que a gente tem hoje, né? Que aconteceu lá em 1904 e aí nós estamos aí em 2021 e as coisas ainda começam a se repetir. Algumas frases são parecidas, né? Alguns movimentos são bem parecidos. E assim, naquele período a gente não tinha informação, né? A informação era muito difícil. Hoje a gente tem muitas informações e a gente precisa filtrar, né? Porque tem aquela ideia da fake news e a fake news não surgiu agora, né? A fake news surgiu muito tempo antes. A gente vai ver também que teve fake news lá na revolta da vacina. Fake news, gente, surgiu quando o ser humano, depois que a gente aprendeu a fazer o fogo, a fake news já estava lá, basicamente. Já estava lá, a gente aprendeu a produzir o fogo, a gente aprendeu a fazer fake news, isso é real. É que a gente não percebe, né? A gente costuma ver o mundo a partir do nosso momento histórico. E se a gente olhar para trás, isso já se repetiu. Você mesmo comentou que a história é cíclica, né? A história é um ciclo, ela se repete em formatos e roupagens diferentes, mas ela se repete. O comportamento humano, aí a gente já vai para um lado mais da psicanálise, psicologia, mas o comportamento humano é isso, é repetição, a gente segue alguns padrões que ao longo dos séculos nós tentamos quebrar. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então vamos ver se dessa vez a gente consegue quebrar um padrão aí da vacinação, né? Acredito que será muito difícil, mas vamos lá, informação é poder, como eu sempre digo e acredito que informação é poder. O que aconteceu no início do século XX para a população não querer tomar essa vacina tão importante contra uma doença letal e terrível que era a varíola, né? Que vai demorar ainda um tempo para ser erradicada no mundo. A gente tem que entender primeiro o contexto histórico. O que estava acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento? Bom, uma série de coisas. A gente está vendo o início da República, né? A República tinha acabado de ser proclamada lá em 1889, então 1904, a gente está ali num período muito próximo. Junto com a República veio também o processo de abolição da escravidão, então a gente tem uma série de pessoas que são ex-escravizados, libertos, né? Agora libertos, vivendo no Rio de Janeiro, uma cidade extremamente populosa, sede do governo na época, né? A cidade do Rio de Janeiro era o centro de tudo. Muita gente, muitos imigrantes, muitos visitantes também, turistas, vindo ao Rio de Janeiro, conhecer a cidade. Então, o Rio de Janeiro é o centro do nosso país, economicamente, politicamente, etc. Nesse momento da história, a gente tinha uma série de casas improvisadas no centro do Rio de Janeiro. Uma inflação muito alta, né, a população desempregada, um nível de educação baixíssimo, porque a gente tem dados assim, interessantes para a gente falar sobre educação na época, que para votar você precisava ter ali um nível de escolaridade, né, analfabetos não votavam. E 2% da população brasileira votava na época. Então a gente já tem uma ideia de qual era o nível de escolaridade do período, baixíssimo, né?
E a população não votava, ou seja, não estudava, ou seja, não tinham empregos. E a população afro-brasileira ainda sofria um plus. Além de toda essa questão econômica, eles estavam à margem da sociedade. Mesmo para os empregos que eram considerados subalternos na época, né, empregos braçais, domésticos, etc., era mais difícil, porque uma pessoa que teve um escravizado há 20 anos atrás não queria pagar um salário para um escravizado 20 anos depois, para um ex-escravizado. Né? Ele preferia pagar para o imigrante, né? E também tinha naquele período aquela ideia de ter um branqueamento da sociedade, né? Então tem todo, igual você falou, tem um plus aí, né? Para os afrodescendentes. Então era muito mais complicado. Você tinha, como você disse, tinha muita gente vivendo à margem da sociedade. Rio de Janeiro era a capital, mas era uma capital muito confusa, né? Como você disse, o começo dessa república, tudo ainda era muito novo. Assim como a gente tem a nossa democracia hoje, eu costumo falar que a nossa democracia é muito nova, né? É um bebê. É um bebê, E a gente está aprendendo ainda com essa democracia. Infelizmente a nossa política virou time de futebol, né? Eu tenho um lado, você tem o outro, e aí vai, então... E naquele período as coisas eram assim ainda, né? A gente tem... Você ainda tem aquelas pessoas que querem voltar a uma monarquia, né? Você tem também as pessoas que eram os republicanos mais extremistas. Então era uma sociedade, como você estava descrevendo, é uma sociedade difícil, né? Assim como nós temos hoje uma sociedade difícil também. Então... complexa, né? Com muitas camadas. É isso mesmo. Exatamente. Então era isso que estava acontecendo. A população negra que estava liberta, mas à margem, não teve um projeto, né, de abolição no Brasil, não existiu esse projeto. Então as pessoas tinham que morar improvisadamente, elas tinham que viver um trabalho improvisado também, né? Trabalhavam muito nas ruas. Tanto que eu fiz uma pesquisa, um período, sobre as mulheres negras no começo dessa república, né? Porque era muito mais fácil você você ter empregos informais às mulheres negras, livres, né, do que os homens. Os homens, eles eram considerados assim, os homens negros eram considerados à margem da sociedade. Então não conseguiam arrumar emprego, não podiam andar na rua sem documentos, não podiam andar sem chapéu, sem uma vestimenta toda específica no centro do Rio de Janeiro. Como que iam arrumar emprego se eles não tinham nem a vestimenta correta para poder andar na rua? Era desse jeito o período, né, do início ali da República. Então, seguindo nesse contexto, você já imagina um Rio de Janeiro lotado, com pessoas pobres, com pessoas marginalizadas, com moradias improvisadas. O projeto de saneamento do Rio de Janeiro também não estava pronto, então era um Rio de Janeiro sujo, ainda mal higienizado, não tinha um esgoto. Se hoje o sistema de saneamento básico não chega em todas as casas no Brasil, vocês imaginam no início do século XX, não tinha. E isso reflete na proliferação de doenças. Se a gente for parar para pensar, hoje que nós estamos vivendo uma pandemia, qual que é o principal fator, assim, para a gente prevenir essa doença? Pelo menos segundo a OMS, é a limpeza, a higiene máxima de tudo. A gente ficar em casa, em isolamento, e qualquer contato que tiver com outras pessoas é álcool em gel, é sacola esterilizada, é compra de mercado todas lavadas, é isso que a gente está vivendo. Na época, no início do século XX, a gente não tinha um sistema de saneamento, limpeza, higienista nesse nível. Não tinha. Então, a proliferação de doenças era enorme e a varíola também, né? Passava pela respiração, pelo toque. Exato. E as pessoas não tinham essa noção. Era isso que eu ia até comentar, que ela era muito parecida com a ideia do Covid, né? Pra você falar, tossir, espirrar, né? E aí a incubação ali do vírus ficava pelo menos uns 12 dias na pessoa. Então, e se você não tem todo esse saneamento, se você não tem essa informação, hoje a gente tem a informação da máscara, né? E você tem muita gente que
que fala, não vou usar máscara, que não sei o quê. Então, imagina naquele período como que era a relutância para essa vacinação, né? Então, e como que começa esse projeto de vacinação no Brasil, né? Porque eles falam lá que o Rio de Janeiro ele acaba sendo o túmulo dos estrangeiros, né, no período, porque as pessoas acabavam vindo para cá, adquiriam a varíola e acabavam morrendo, né? Então, como que o governo fez para tentar fazer essa vacinação? Exatamente. Então, a gente estava num período ali de sem saneamento, sem uma estrutura. A cidade do Rio de Janeiro recebia muitos turistas, como você falou, mas eles começaram a ficar com medo de vir para cá, para o Brasil, porque turista vem para o Rio de Janeiro. Até hoje, o turista chega ou em São Paulo ou no Rio. Difícil a gente ver turista lá no Amazonas, por exemplo. Na época também era assim, os turistas iam para o Rio para ver as praias, para conhecer o Rio de Janeiro, só que lá fora já tinha uma ideia do Rio de Janeiro ruim. A gente estava se espalhando essa ideia de que eles iam morrer aqui, que eles iam pegar doenças, etc. E aí, o prefeito do Rio de Janeiro, o nome dele era Pereira Passos, ele decidiu criar um projeto para o Rio de Janeiro, um projeto de reurbanização. Foi um pouquinho antes, né? Foi ali no início do século XX, a gente está falando dos 900, né? 1900. Ele começa esse projeto de reurbanização. Ele queria transformar a capital do Rio de Janeiro numa capital europeia, que parecesse com as capitais europeias, como Paris, por exemplo. Então, ele queria deixar as ruas largas, porque rua larga, a ventilação é melhor, é mais bonito, né, para caminhar. Então, ele tinha essa ideia na cabeça de transformar o Rio de Janeiro numa Paris dos trópicos. E aí ele começou, reforma, colocar iluminação elétrica, né, que a gente já está no período da iluminação elétrica, trocar o calçamento e construir prédios mais modernos. Só que para isso, no meio do caminho, tinha uma população completamente marginalizada, que é o que a gente acabou de dizer. E a população pobre que morava nos cortiços? Os cortiços eram as casas improvisadas, era uma casa de 3 cômodos que morava 10 pessoas. E não é muito diferente do que a gente vê hoje no Brasil, mas a gente tem que gravar outro vídeo para falar tudo isso, dessas questões sociais. A gente vai ficar... Se a gente fosse fazer, a gente ia fazer tipo uma série, né? A série sobre os problemas sociais do Brasil, e aí a gente ficava aí fazendo pelo menos uns 15, 20 episódios falando sobre isso. 15 episódios de podcast para falar sobre os problemas sociais, então não vamos nessa, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Sim. Mas é uma questão muito difícil. Os cortiços no Rio de Janeiro era a moradia das pessoas pobres, principalmente os afro-brasileiros que tinham sido libertos, mas que não houve um projeto de libertação, não teve uma moradia. Ninguém pensou, tudo bem, eles não são mais escravizados, mas vamos criar um projeto de moradia para eles. O mínimo está lá, o resto eles conseguem? Não, nem isso o governo republicano fez no período, né? Então, eles moravam da forma que podiam, não conseguiam emprego, moravam nos cortiços no meio do Rio de Janeiro. Esses cortiços, obviamente, por não ter um sistema de esgoto, de saneamento básico, proliferavam doenças, tinham ratos, baratas. O Rio de Janeiro não era uma cidade muito limpa. E aí o Pereira Passos decidiu que ia derrubar os cortiços num movimento que ele chamou de bota abaixo. Então a gente vai botar abaixo todos os cortiços, demolir mesmo. E as famílias que se virem, não teve também um projeto de moradia para essas famílias que iam ficar sem casas. Aí também tem um processo da criação das favelas do Rio de Janeiro, né? Que já estavam num processo de criação, mas vão se expandir nesse momento no Rio de Janeiro por conta da derrubada dos cortiços. Mas também é para um outro episódio. Muitas pessoas começam a subir o morro, né, nesse período, porque eles já estão ali próximo, né, nos lugares mais precários do Rio. E aí, com essa ideia de derrubar a moradia das pessoas, eles começam a subir o morro. Mas isso aí, se vocês quiserem também conhecer um pouquinho aí sobre a história do Brasil, eu vou fazer um merchan aqui no meio do podcast. A gente fala sobre o processo de independência, aí tem um episódio falando sobre isso. E também a gente fala um pouquinho dessa desocupação, que, né,
é engraçado, né, falar sobre isso, mas sempre está acontecendo isso na história do Brasil, né? Desde quando chegou lá Dom João, tem processo de desocupação, e aí depois quando a gente fala vamos revitalizar e fazer a Paris dos Trópicos, começa também de novo. Então, e aí se você pegar a história recente do Brasil, você também vai ver essa desocupação. Então é muito complicado, né? Por isso que a gente tá falando, não vamos entrar nos assuntos, porque senão a gente vai ficar aqui até 2022 falando. São muitas no Brasil. A gente tem uma ligação, as coisas não são independentes, né? A história do Brasil, ela vem se formando e ela deságua como um rio mesmo em nós, no presente. A história do Brasil, a história das nações, elas se formam assim. Então, se a gente for entender hoje a desigualdade social, se a gente for querer entender como que tem um bairro em São Paulo, que do lado tem um prédio maravilhoso, riquíssimo, e do outro uma favela, a gente vai ter que voltar 100 anos, né? Como um jogo, a gente tem que voltar. Então, são muitas questões. A gente está falando da revolta da vacina, mas isso tudo é um processo. As pessoas estavam nas suas casas, morando improvisadamente. Por quê? Porque elas eram pobres, porque não existia um projeto do governo federal para dar uma moradia digna para essas pessoas. E, além disso, mais um plus aí, né? As pessoas foram expulsas das suas moradias improvisadas para que a cidade ficasse bonita. Então, mais uma injustiça social aí na formação do nosso país. E nesse momento que elas foram expulsas, o bota abaixo foi feito, derrubaram as casas e começou essa reforma do Rio de Janeiro. Só que essa reforma não tinha o objetivo de melhorar a vida das pessoas que moravam no Rio de Janeiro. Talvez as pessoas do governo, né, a elite do Rio. Mas não para melhorar a vida dos trabalhadores do Rio de Janeiro. Mas sim trazer turistas para o Rio ficar famoso de novo, com uma cidade, né, que é a cidade importante da América Latina, vamos conhecer. Só que não adianta só arrumar os prédios. Arrumar a cidade não era suficiente para trazer novamente os turistas para cá. Então eles precisaram fazer um projeto higienista, de limpar o Rio de Janeiro, limpar o Brasil, porque esse projeto vai chegar também em São Paulo. Nós, na época, tínhamos um sanitarista chamado Oswaldo Cruz. E ele criou um projeto junto do prefeito do Rio de Janeiro e também junto ao presidente da época, que era o Rodrigues Alves, esse projeto sanitário para o Brasil. E um projeto mais especificamente sanitário para o Rio de Janeiro, que era o projeto da vacinação. Só para a gente ter uma ideia, assim, para o pessoal entender, ele não era, né, mas ele era como se fosse um ministro da saúde, né, digamos assim. Não é ele que desenvolve a vacina, né, mas ele vem com um projeto para fazer essa vacinação. E aí ele vai vir com, como dizem o pessoal, ele vai vir com os 2 pés na porta, assim, né? Ele fala assim, a gente vai fazer a vacinação e vamos fazer a vacinação. E aí ele bate na porta e fala, vamos fazer a vacinação obrigatória, né? E hoje a gente tem uma discussão sobre isso, né? E aí a vacinação sobre o Covid tem que ser obrigatória, não tem que ser obrigatória? E assim, existiam algumas restrições, né? Você pode contar pra gente aí como que quais eram as restrições dessas pessoas que não eram vacinadas? Na época, quem se negasse a tomar vacina ou fizesse qualquer, sei lá, movimento contra a vacina seria preso. Para começar, que no início do século seria preso e iam ser mandados ou para a região do Acre, que era a rota do Seringal na época. Seringais no Brasil estavam assim no norte do país explodindo, davam muito dinheiro para a República. Estava até, na verdade, na época, economicamente, era mais valorizado do que o café. Então, eles levavam as pessoas presas para trabalhar num tipo de trabalho análogo à escravidão, no Acre. Então, se você se negasse a tomar vacinas, era preso e levado como escravo para o Acre para trabalhar no Seringal. Ou você era enviado, caso você pegasse a varíola, você era enviado para a Ilha das Cobras, que fica perto da Baía de Guanabara, e também perto de Itanhaém, em São Paulo, a 30 quilômetros de Itanhaém, a Ilha das Cobras. E aí a pessoa ia para lá e certeza que morria, porque não se pode
crias das cobras, porque senão você morre picado, as cobras são muito venenosas. Então, hoje em dia, acho que é bem mais tranquilo a vacinação aqui no Brasil do que o início do século XX, né? A gente pode discutir sobre eu vou tomar, não vou tomar, né? Tem essas opções aí. O Acre naquele período era um exílio muito grande para eles, né? Tipo, agora, não sei se você me ajuda, aquela lugar famoso que manda presa, Alcatraz? Alcatraz. O Alcatraz do Brasil, podemos dizer que o Acre seria isso. Exatamente, era mesmo. Então, nessa época, se a gente parar para pensar, as pessoas pobres do Rio de Janeiro, elas estavam sofrendo uma série de violências. Isso. Estatais, né? Violências do Estado. Era violência nas suas casas, contra os seus corpos. O governo passou séculos explorando a escravidão no Brasil e a pobreza. Aí a gente chega na República Democrática do Brasil, e a gente não tem essa democracia. A população ela não era ouvida, a população não tinha voz nessa democracia. A gente está falando república quer dizer coisa pública. A população do Rio de Janeiro foi tirada das suas casas e enviadas lá para onde elas quiserem. Na verdade, muitas foram para os morros, porque não tinham onde morar, porque foram expulsas para modernizar uma cidade que era o local de trabalho, de moradia deles, mas que eles não podiam nem usufruir da cidade. Que eles não podiam nem andar na rua, né? Eles não podiam ir para a praia na cidade, eles não podiam andar nos calçadões, eles não tinham acesso. Então, chega o governo com um projeto lá, como eu falei para vocês, né, do Oswaldo Cruz, um projeto sanitário de fazer um projeto de saneamento básico mesmo, né, de esgoto, etc., mas um projeto sanitário que também se estendia para a vacinação, porque tem uma doença muito fatal no Rio de Janeiro se propagando e já existe essa vacina. A vacina foi inventada, se eu não me engano, em 1796. Isso. Pelo Edward Jenner. Ele criou a vacina da varíola, que só vai chegar no Brasil nesse período, 1996 até 1904, a gente esperando a vacinação. Quando finalmente chega no Rio de Janeiro, né, a ideia era vacinar todo mundo obrigatoriamente. A população do Rio de Janeiro não quis a vacinação. De jeito maneira, as pessoas se revoltaram no Rio de Janeiro contra a vacinação obrigatória. Mas a gente tem que entender que elas não se revoltaram só por conta da vacina, não era isso. Era um projeto do governo matar essas pessoas há tanto tempo, né, excluir essas pessoas há tanto tempo, que a vacinação gerava medo. Não tinha um projeto de informação como nós temos hoje, por exemplo, com a vacina do Covid. A vacina do Covid, ela é veiculada na internet. A gente tem os sites de todos os laboratórios que estão produzindo, todos os jornais na TV e na internet, em todos os meios de informação, veículos de informação, tem informações sobre como foi o processo de produção dessa vacina. A gente tem profissionais da saúde falando sobre essa vacina o tempo inteiro. Na época, lá no início do século XX, não teve nada. Em 1904, o Pereira Passos, que era o prefeito, ele chegou e falou: a vacinação é obrigatória. E acabou. Só isso. E aí começa... Essa era a informação que elas tinham, entendeu? E aí começam a surgir os boatos, né, sobre a vacina, assim como a gente tem hoje, né, mesmo como você comentou, a gente tem muitas informações, a gente pode pesquisar, a gente pode ler, a gente pode ver o laboratório que foi feito, e aí eles começavam a falar lá, a gente ficou muito famoso aí, que o pessoal fez vários memes falando que vou tomar vacina, vou sair sambando, que no jacaré, porque falaram que se fosse vacinado, você ia virar o jacaré, e no período... quando se fala da vacina, eles fazem os estudos lá para desenvolver a vacina através do boi, né? E aí eles falavam, se você tomasse a vacina, você poderia ter, criava feições de boi, né? E, pronto, pega então, aí. Essa teoria da conspiração, a teoria que você vai virar um animal, já existia. Porque também teve pessoas aí que falavam que era para matar a população e etc, né? Então, está muito próximo ainda da nossa realidade, mas a gente tem que mudar muito isso porque a gente está no século XXI,
estamos aí em 2021, tem muita informação e a gente precisa buscar essas informações antes de espalhar mesmo essas fake news. Essas ideias, essas fake news, exatamente. Então, imagina, hoje a gente não tem desculpa, é isso que eu penso, né? A gente não tem desculpa hoje para não se informar. A gente tem, claro, problemas com o governo, a gente também pode se sentir como as pessoas se sentiram ali no início do século XX, pessoas que são afetadas diretamente pelas políticas públicas, somos, mas a gente tem informação, né? As pessoas do início do século XX tinham poucas informações, e além da pouca informação, a forma como o governo fez o projeto de vacinação também foi muito violenta. Os agentes de saúde entravam na casa das pessoas, lá no Rio de Janeiro, e assim, literalmente batiam na porta, quando não abria, eles empurravam a porta e iam vacinar as pessoas, às vezes batiam nas pessoas. Então, a vacinação obrigatória, ela não era só obrigatória porque, sei lá, se você não fosse vacinado, você não tem a sua carteirinha de vacinação, você não tinha um documento, não. Ela era obrigatória porque você ia apanhar para tomar vacina. Você era obrigado a tomar vacina. Então, a população do Rio de Janeiro não aceitava a vacinação. Tanto que no dia 10 de novembro de 1904, vai se formar a Liga contra a Vacinação Obrigatória lá no Rio de Janeiro. Ela tinha um líder que era o Lauro Sodré, senador lá do Rio de Janeiro, e ele organizou todo um movimento para eles saírem às ruas manifestando contra a vacinação obrigatória. Essa manifestação vai ocorrer no dia 11 e aí vai tomar uma proporção assim enorme. As pessoas do Rio de Janeiro vão às ruas, eles vão derrubar bondes, literalmente tacar fogo em bonde, vão jogar pedras em lojas, vão saquear lojas, vão jogar pedra nos agentes sanitários, vão utilizar armas de fogo até contra os agentes da polícia que estavam lá. Foi uma manifestação bem violenta contra a vacinação. Isso. E as pessoas gritavam, né? Abaixa a vacinação, abaixa a vacinação. Foi um movimento muito forte. Foi um movimento, violento, né? Porque as pessoas acabaram se revoltando por todo... como a Aline disse lá no comecinho, é todo um contexto, né? É toda uma opressão do Estado. Você também tem punições, a pessoa não podia viajar se ela não fosse vacinada, ela não podia casar, ela não podia... não era contratada. Isso, ela não podia frequentar uma escola. Então, são várias coisas que o Estado fez para que a pessoa pudesse ser vacinada e o ato mais violento é de invadir as casas das pessoas para poder vacinar. Então, lá no dia 14 de novembro de 1904, saiu na Gazeta de Notícias o seguinte: houve de tudo ontem: tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechados, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Então a gente tem a notícia, né, que saiu no dia seguinte dessas manifestações, mostrando como que foi forte, como que foi pesado tudo isso. E exatamente ainda nesse dia 14, que você estava comentando agora, lendo com a gente, ocorreu também, tentaram fazer um golpe de Estado. Um grupo que já estava insatisfeito com a República, com os republicanos, eles se reuniram lá no Rio de Janeiro, lá no Palácio, e eles queriam dar um golpe de Estado. Eles aproveitaram uma pandemia e uma revolta contra a vacinação para tentar dar um golpe de Estado. Como você falou no começo do nosso podcast, que tem semelhanças, algumas semelhanças elas voltam, tem semelhanças do passado e presente. Então, a política, ela funciona dessa forma também. Tem momentos na história que estão tão caóticos que os políticos e as pessoas que querem estar na política, que estão ali em movimentos políticos, se aproveitam disso para fazer movimentos políticos assim importantes. Então, nesse momento, eles tentaram dar um golpe de Estado
no Rodrigues Alves, que era o presidente, mas ele utilizou a força do Estado contra os manifestantes, então foi quase um palco de guerra, assim, né, o Rio de Janeiro nessa época, e aí não conseguiram, a República se manteve. Como a gente tem hoje também pessoas querendo se aproveitar da vacinação, etc., né? Sempre vai existir essa parte, né? Tem uma outra coisa que é importante a gente destacar também, que teve alguns bairros, né, que sofriam mais essas pressões, como o bairro da Saúde no Rio de Janeiro, onde a maioria das pessoas eram negras, pessoas que vinham também do Nordeste, da Bahia. Então, e aí teve uma pessoa que lutou bastante aí contra essa vacinação obrigatória, que foi o Prata Preta. Ele era um capoeirista ali, então ele faz uma resistência armada, ele andava armado, e ele comete durante essas revoltas, ele acaba matando um soldado, né? Ele comete esse crime, e aí depois o Estado consegue prender ele, e aí ele é enviado lá para o Acre, como a Aline já tinha falado sobre algumas pessoas que eram condenadas, e ele acaba sendo enviado para o Acre. Hoje a gente não tem mais, assim, um registro do que aconteceu com ele pós, né, essa questão, mas a história dele ainda é lembrado. Tem um bloco no Rio de Janeiro que chama o Cordão do Prata Preta, faz parte do Carnaval do Rio de Janeiro, e aí as pessoas acabam lembrando dele aí, que participou dessa revolta da vacina. E até homenageando, né? Isso, até homenageando ele. Ele era uma resistência, como eu disse no começo, ele não era uma resistência necessariamente contra a vacinação. A questão toda ali no Rio de Janeiro, nesse período, não era apenas a vacinação. Ele era uma resistência contra o Estado, que era opressor do grupo que ele pertencia. Sim. Né, que eram os diversos, que eram os descendentes dos escravizados. Ele era a resistência desse grupo. No final, eles não estavam fazendo uma coisa assim muito boa para o grupo deles, né, que era a vacinação. Eles estavam lutando contra uma coisa que seria boa para eles, mas com a gente olhando com olhos do presente, né, para quem estava vivendo aquele momento, você pobre, sendo sempre oprimido pelo Estado, né, sem nenhuma oportunidade, sendo tirado das suas casas com violência, expulsos das suas casas, vendo suas casas serem derrubadas nesse projeto de urbanização. Se vem um funcionário do Estado, entra na sua casa, te pega à força para te vacinar, a ideia era que você ficasse com medo, né? O que eles estão colocando no meu braço? O que é essa vacina? Tá, eles estão falando que é contra a varíola, mas se eles quiserem higienizar tudo o Rio de Janeiro, e com isso a população negra também acabasse, né? Eles não sabiam, tinham essas ideias que iam correndo o Rio de Janeiro, passando de boca em boca, que eles não tinham ideia do que era realmente. Mas, como eu falei, a informação também era pouca. A maior parte dessas pessoas, elas eram analfabetas, elas não tinham como ler os jornais, que nos jornais tinham as notícias sobre a vacinação. E contra o Oswaldo Cruz, teve muito movimento também, assim, não só da camada mais pobre, mas também teve algumas pessoas importantes, né, como o Rui Barbosa, o Olavo Bilac. Essas pessoas, elas também foram contra essa vacinação obrigatória, né. Mas, como a Aline disse, o importante mesmo é a gente entender toda essa situação que vivia a população do Rio de Janeiro, e por isso que houve essa revolta, né? Não é algo assim que, eu não quero tomar vacina e vou me revoltar. Não, é toda essa pressão do Estado que existia em cima dessas pessoas, né? A população mais rica do Rio, eles também não queriam tomar vacina, também fizeram um movimento anti-vacina, né, da varíola, mas por motivos um pouco diferentes da população mais carente. Porque a população rica tinha uma questão de moralidade, né? A classe média, a população de posses no Rio de Janeiro, viam na vacinação uma falta de moralidade, porque ia levantar a blusa das mulheres, né? Tem que despir os braços das mulheres. E aí, muitos maridos, por exemplo, ficaram revoltados que um agente da saúde ia entrar e ver a mulher dele com o braço de fora, né? Que na época era um absurdo. Então, foi mais ou menos por esse caminho que a revolta se deu. Dois grupos diferentes, com vários grupos diferentes, na verdade,
revoltados contra a vacinação obrigatória, mas também insatisfeitos com a República, também insatisfeitos com a exclusão social, com a violência do Estado, e também com essa questão da moralidade que acreditava-se que feria a moralidade da época. Mas, assim, a revolta, na verdade, os revoltosos perderam, né? A vacinação continuou obrigatória, ela deixou de ser obrigatória em período, depois ela volta novamente a ser obrigatória, mas o governo passa a fazer uma campanha massiva de informação mesmo sobre a vacina, porque as pessoas não sabiam muito bem o que era, não tinham muita informação, como a gente já falou, né? Então, eles ficaram com medo. Uma campanha grande sobre a vacinação, o que era a vacina, como ela funcionava, né? Quais seriam os benefícios da vacina, quais seriam os problemas que talvez, em alguma possibilidade, traria a vacina, as pessoas começaram a enxergar a vacina de uma outra forma, mas depois de muita guerra, muita revolta, e também, né, depois do governo quase sofrer um golpe de Estado, a população quebrar tudo no Rio, então foi bem caótico. Essa ideia da vacinação, acho que depois, 4 anos depois, né, começa a ter um surto de novo de varíola e as pessoas correm para tomar essa vacina, né? Porque aí fica com aquela preocupação e tudo. E aí, como você disse, né, o saldo para os revoltosos é ruim, porque se a gente analisar, eles acabam perdendo, porque aí a vacinação continua sendo obrigatória, eles precisam depois fazer... Depois eles vão precisar se vacinar, obviamente, e também eles sofreram uma pressão muito grande do Estado, né? Algumas pessoas acabaram apanhando, sofreram mesmo com a pressão do Estado. Então, se você analisar pelo lado dos revoltosos, foi um saldo bem negativo. Falando em saldo, nós tivemos lá 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos. Então já dá pra gente ter uma ideia através desse saldo. Aline, queria te agradecer muito. A gente teve uns problemas técnicos, a gente teve que regravar algumas coisas. Ela foi super, né, disposta, falou, não, vamos lá. Obrigado, a gente acabou de voltar aí das férias, já estamos ralando e ela reservou um tempinho. Então, muito obrigado mesmo. E aí eu vou fazer o convite novamente para você, para a gente falar aí, fazer um segundo episódio aí do Feminismo, parte 2. Sim, com certeza. Obrigada a você, que isso. Não tem problema, problemas técnicos com computador, a nossa vida já faz 1 ano, né? Não tem o que fazer. Não dá certo, a tecnologia para professores, gente, é um negócio muito difícil, vocês têm que entender. Mas eu adorei fazer. Qualquer dúvida que os alunos tiverem, o pessoal que está ouvindo tiver, né? Se quiser entrar em contato com a gente, é legal também, a gente grava, assim, com certeza, o episódio sobre o feminismo, vai ser uma honra, e eu que tenho que agradecer por você ter me chamado para participar, fiquei muito feliz, mesmo. Eu que agradeço, Paula. Vai ter mais convites, pode ficar esperando, que a ideia é fazer bastante podcast e eu tenho certeza que eu vou te fazer um convite depois que você vai aceitar, porque a gente vai falar sobre ditadura militar. Então, tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado, pessoal. Um beijão. Gente, obrigado. Até uma próxima. Tem bastante coisa aí esse ano. A gente vai colocar bastante coisa no ar. Obrigado, até breve.